Muito bem, Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, quando Moisés morreu, o povo de Israel ainda não havia entrado na terra prometida. E Deus escolheu Josué para substituir Moisés, para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E Josué, ele, durante muitos anos, foi um auxiliar de Moisés, e viu tudo que Deus fez através de Moisés. Josué viu quando Moisés estendeu o cajado e o mar vermelho se abriu. Josué viu quando Moisés tocou com o cajado na rocha e viu a rocha verter água. Ele viu todas as vezes que Deus fez coisas extraordinárias através de Moisés. E agora, Deus estava dizendo que ele, Josué, faria o que Moisés não chegou a fazer, que era levar o povo até a terra prometida. Então, diante disso, Moisés se intimidou. Josué se intimidou, porque ele não se considerava capaz de substituir Moisés. Ele não se achava à altura de conseguir fazer aquilo que Moisés morreu e não chegou a tempo de fazer. E por isso, ele se sentiu abatido, se sentiu desanimado. E o que a gente vê, que nessa história de Josué, na história de Gideão, na história de Moisés, na história de Abraão, é que esses homens que nós tanto falamos na Bíblia, eles não eram nenhum super-heróis, não eram homens dotados de alguma coisa que nenhum de nós podemos ser. Eles tinham seus medos, eles tinham seus momentos em que se sentiam abatidos. Veja que esse mesmo Moisés, que Josué achava que não estava à altura de substituir, um dia disse para Deus que ele não era capaz de liderar o povo. O mesmo Gideão que nós tanto estamos falando nessa campanha, valente, corajoso, que enfrentou apenas com 300 homens, um exército de 132 mil inimigos, um dia disse: quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais. Mas foram pessoas que permitiram que Deus trocasse aquele espírito. Foram pessoas que aceitaram que o estado deles, que o espírito deles tinha que ser trocado, e foram humildes para deixar Deus transformá-los. Você sabe, pessoal, tem um ditado que diz, né, o pior cego é o que não quer ver, e o pior fraco é o que não quer ser forte. O pior incrédulo é aquele que não quer crer. Porque não importa quão incrédulo a pessoa seja, ela pode ser a pessoa mais incrédula da face da terra, mas se ela entra por aquelas portas e ela diz o seguinte: eu não acredito em nada, mas eu quero acreditar, o Espírito Santo vem e desperta a fé naquela pessoa. A pessoa pode chegar a mais fraca de todas, se sentindo a mais inferior de todas as pessoas da face da terra, mas se ela entra por aquela porta e diz o seguinte: Senhor, eu me sinto tão fraco, eu me sinto incapaz, mas eu quero que o Senhor me transforme. Deus transforma essa pessoa. Percebe, sim ou não? O problema é quando a pessoa parece que gosta de ser incrédulo, gosta de ser fraco, gosta de ser infiel, gosta de ser inconstante. E aí, não permite que Deus transforme, porque Deus não vai fazer aquilo que a gente se nega a mudar. Entende, sim ou não, pessoal?
Então, por conta disso, existem muitas pessoas que passam anos na igreja e não mudam. Vê outras pessoas sendo transformadas, e pessoas, às vezes, como esse testemunho, pior, muitas vezes pior do que ela, e ela se pergunta, por que eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz nem 1% do que essas pessoas fizeram, e por que eu não recebo o Espírito Santo? Por que uma pessoa dentro da cadeia é batizada com o Espírito Santo dentro da cadeia, e eu todos os domingos de manhã busco e não sou batizado? Por que eu vejo tanta gente mudar e eu não mudo? A resposta pode ser o seguinte: de repente, você não está tendo a sede de mudança que essas pessoas tinham. Porque, de repente, ele, dentro da cadeia, estava mais sedento por mudar, até por causa da pessoa que ele era, do que às vezes a pessoa que está dentro da igreja. Porque às vezes, pelo fato dela não ser uma pessoa, às vezes, tão problemática, não tem a sede de mudar, que aquelas que sabem que são problemáticas, têm. Por isso que às vezes é mais fácil pessoas como essa que você viu no testemunho, se converter, ser batizado com o Espírito Santo, e até se tornar um pastor, como foi o caso dele, do que muita gente que chega na igreja e diz assim, eu sou uma boa pessoa, eu preciso mudar, mas não tem a mesma o quê? A mesma sede. Então, Deus, ele foi até Josué, porque ele sabia que Josué, embora se sentisse incapaz, embora estava com medo de assumir aquela posição, ele tinha disposição para fazer o que Deus iria lhe pedir, ele tinha disposição para mudar. Então Deus apareceu para ele e disse para ele, olha, não se preocupe, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, não tem nenhum problema. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas, ele diz, ser forte e corajoso. Aí ele diz assim, Deus diz assim, capítulo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora, aqui vem uma orientação muito importante. Ele diz assim, não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus termina aquela orientação para Josué, dando a ele o segredo para que ele seja tão bem-sucedido quanto foi Moisés. E esse segredo, vamos dizer assim, eram 3 coisas que Deus estava determinando que ele fizesse. Faz assim com o dedinho, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Depois, segundo, com o dedinho, medita nele de dia e de noite. E terceiro, para que tenha o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E qual é a consequência disso? O que vai acontecer na vida da pessoa se ela fizer isso? Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em tudo serás bem-sucedido. Amém? Então, olhem para mim, por favor. Você quer ser bem-sucedido como marido? Você quer ser bem-sucedida como mãe? Você quer ser bem-sucedido como profissional? Como um filho de Deus? Você só vai conseguir, com Deus, ser bem-sucedido praticando essas 3 coisas. Que qualquer um de nós aqui podemos fazer. Deus não pede para nenhum de nós fazer o que a gente não pode. Deus só pede que a gente faça aquilo que está ao nosso alcance. Quais foram as 3 coisas? Primeiro ele disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que é que Deus quis dizer para Josué? Que o que está na palavra de Deus tinha que estar constantemente aonde? Na boca dele. Você sabe que há pessoas que ela só confessa palavras negativas. Eu não consigo, eu não nasci para isso, nunca vou ser aquilo, eu não presto. Não foi isso? Sim ou não? Tem gente que parece que a boca dela, ela é a própria inimiga dela. Veja que
há pessoas que elas próprias se desprezam, elas mesmas confessam derrota, antes mesmo de fazer alguma coisa, elas já dizem, eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo. Então, realmente, não tem como uma pessoa ser bem-sucedida dessa forma. Tem? É impossível. Mas o que os homens de Deus do passado eles faziam? O que, por exemplo, no próprio exemplo do Senhor Jesus, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê, no próprio exemplo do Senhor Jesus, olhe para o pastor, por favor, a gente vê que ele estava constantemente com a palavra de Deus aonde? Na boca dele. Você vê, por exemplo, lá no deserto, quando ele foi tentado, ele venceu a tentação como? Com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. E não foi só nessa ocasião, mas se você for ver em toda parte no ministério de Jesus, ele estava sempre mencionando, citando passagens das Escrituras Sagradas. E é assim que você deve viver, sempre falando daquilo que está escrito na palavra de Deus. Às vezes, não falando para pessoas. Você não vai sair agora falando no trabalho para os incrédulos, não é isso. Mas é você falar principalmente para quem? Para você mesmo. Porque você sabe quem é a pessoa com quem você mais conversa durante o dia? Pensa aí, talvez você diga assim, olha, eu tenho uma amiga que eu falo com ela 5 vezes no dia, eu ligo para o meu filho 4 vezes no dia, eu falo com o meu marido o dia inteiro, mas você é a pessoa com quem você mais conversa o dia inteiro, e às vezes você é muito bom para falar da palavra de Deus para os outros, mas é péssimo para falar para quem? Para si próprio. Então, habitue-se a isso, comece a pregar para você mesmo. Então, você vai estar em casa e, de repente, um problema se levanta, uma situação difícil na sua casa, um ambiente ruim, você diz, não tem problema, está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Eu creio, um dia isso vai acontecer. Percebe, sim ou não? Então, você está lá doente, com uma dor, passando mal, e você diz, não, está escrito, que Ele já levou sobre si todas as minhas dores. Eu vou tomar esse remédio, mas eu creio que o que o remédio não fizer, Deus vai fazer. Então, assim você vai conseguir ser bem-sucedido, porque você está pautando a sua vida sobre a palavra de quem? De Deus. Amém? Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda? Medita nele dia e noite. Não dá para você sobreviver conhecendo só o Salmo 23, né? Não é? Tem gente que só conhece o Salmo 23 ou o Salmo 91, não é verdade? E todas as vezes que ela lê a Bíblia, ela lê o quê? O Salmo 23 e o Salmo 91. Assim você não vai conseguir ficar com a palavra na boca a todo instante, você tem que ler a palavra. Só que é importante que você entenda o seguinte, ler a Bíblia não é como ler um jornal, como ler um livro qualquer, que você pega e sai lendo disparado. A palavra de Deus não se lê, a palavra de Deus se medita. Então, você já viu aqueles restaurantes chique? A comida é desse tamanho, é? Não. Quanto mais rico quanto mais, não é rico, desculpa, você que sabe o que eu quero dizer, né? Quanto mais sofisticado é o restaurante, vem ali e você fala, só isso? Não é verdade? Mas quando você vai lá no prato feito, quando você vai lá na comida por quilo, então como que é o prato? Porque quando a coisa é de qualidade, você tem que degustar, não é assim? Sim ou não? Você come ali e vai degustando. Assim é a palavra de Deus. Você não come por quilo, você pega ali um texto, um versículo, um capítulo, e medita naquilo. Sabe, uma coisa muito forte que um dia eu aprendi, o verbo meditar, no original hebraico em que o texto do Antigo Testamento foi escrito, tem o mesmo significado que o verbo ruminar. Eu já expliquei isso para vocês aqui alguma vez? Você sabe o que é ruminar? Bom, você já viu as vacas no campo? A vaca, ela pega ali enche a boca de capim e fica como? Se você passar o dia inteiro, ela está como? Mastigando aquele capim que ela comeu, que ela pegou ali do chão já tem
muito tempo, ela fica ali mastigando, mastigando, que é o que o verbo ruminar significa, ruminando, fica ali ruminando, 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 ruminando. Percebe, sim ou não? Assim é o significado do verbo meditar. Meditar é você colocar na boca e ficar. É você ficar com aquele versículo, com aquela passagem na mente. É você ouvir o que eu estou falando aqui hoje e sair daqui pensando nisso. Pensando, poxa, eu tenho que falar mais das coisas de Deus. Eu vivo só falando palavras negativas, por isso a minha vida é tão negativa. Eu preciso falar, eu preciso aprender a meditar nas coisas de Deus. Percebe, sim ou não? Então você ouve, ou seja, você põe a palavra na boca e fica ali ruminando. Isso é meditar. E quando você faz isso, você consegue, com o mesmo versículo, aprender coisas, diversas coisas. Porque você fica pensando naquele versículo, naquela palavra, e Deus fala uma coisa, daqui a pouco, depois do almoço, Deus fala outra coisa. Com a mesma palavra, daqui a pouco Ele fala o quê? Outra coisa. Percebe, sim ou não? Agora, quando você coloca tudo para dentro, é como pegar aquela comida, quando você come com pressa, na hora do almoço, come tudo e daqui a pouco você ainda está com o quê? Com fome. Por quê? Porque você não comeu, você engoliu. E tem gente que não medita, tem gente que só lê a Bíblia. A palavra de Deus não é assim. E qual é a última coisa? Tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É claro que não adianta você falar a palavra, você meditar a palavra e não praticar, porque aí torna, se você não pratica o que você prega, se você não pratica o que você lê e medita, torna todas as outras duas coisas inválidas, porque a palavra só funciona quando eu pratico ela, e é isso que falta para muitas pessoas verem ela se cumprir na sua vida. Amém? Gideão é um exemplo disso. Ele ouviu aquilo que o anjo falou, e ele colocou o quê? Em prática, e viu aquilo acontecer. Josué ouviu Deus falar para ele, medita nela de dia e de noite. Ele ainda diz, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pratica tudo o que diz a lei, tudo o que diz a palavra de Deus, e você será bem-sucedido. Ele fez e foi bem-sucedido. E se você fizer, se nós fizermos, também seremos. Amém? Repito, não é bem-sucedido só financeiramente, porque há pessoas que são excelentes profissionais, mas são péssimos maridos. Há pessoas que podem ser bem-sucedidos em uma coisa, mas não ser bem-sucedido em outra. Para ser bem-sucedido em tudo e em todos os aspectos, é com esse conselho que Deus deu. Amém? Fiquem de pé então, por favor, em nome de Jesus.